Espelho. Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto referente ao nosso cotidiano, aquelas coisas que surgem no nosso dia a dia e que nós precisamos de uma orientação na palavra de Deus, né? Uma base na palavra de Deus para entendermos, para lidarmos com essas situações da nossa vida. Antes disso, bem rapidamente, eu gostaria aqui de fazer os meus agradecimentos para todas as pessoas que têm apoiado esse nosso ministério, você que tem participado aí, que tem curtido, que tem divulgado a nossa página, os nossos vídeos. Eu agradeço mesmo de todo o coração. Agradeço alguns grupos que têm nos acompanhado, grupos que têm nos ajudado aí. Nós temos os Agraciadas, né? Os Agraciadas AL, que é um grupo de mulheres aqui abençoadas no estado de Alagoas, aqui mais propriamente em Maceió. Agradeço também ao grupo Mulheres da IBBE, que são as mulheres das igrejas bíblicas batistas aqui de Alagoas. E agradeço também aqueles amigos queridos que estão, né, no estado de São Paulo, que nos abençoam, que estão sempre participando conosco aí no ministério. Nossa amiga Carol, sua sócia Adrai, né, que já há bastante tempo está acompanhando o ministério do meu esposo e abençoando também o meu, assiste nossos vídeos. Agradeço a minha família lá em São Paulo, né, minha mãe, todos os meus familiares, e agradeço a cada um que tem participado, cada um que tem curtido esta página, que tem colaborado conosco para divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês, pensar um pouquinho, refletir a respeito do tema reação, né? Reação é de nós termos uma reação, termos uma ação em resposta de alguma coisa que nos acontece. Então eu gostaria de ler com vocês aqui um texto que vai nos orientar, vai nos ensinar a respeito disso. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós temos aqui o relato de alguma coisa que aconteceu com o famoso rei Davi. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em grande amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Muito bem, então esse relato aqui, essa história está mostrando pra gente algo que aconteceu, que foi praticamente uma tragédia com o rei Davi. Então, eles habitavam nessa cidade, Ziclag, ele e os seus homens, e eles saíram, né, na intenção de participar de uma guerra, de ajudar o rei, que até então estava o apoiando, ajudá-lo em uma guerra. Porém, ele foi dispensado com seus homens daquela guerra e ele voltou. Mas no período que ele esteve fora, né, os amalequitas, um outro povo, invadiu a sua cidade, Ziclag, e ali eles queimaram a cidade e sequestraram, levaram as mulheres e as crianças que ficavam. Então os homens saíram para a batalha e as mulheres e as crianças ficaram. Quando esses homens voltaram, né, os homens de Davi, o exército de Davi, vamos dizer assim, as suas famílias haviam sido levadas, então a cidade havia sido completamente destruída. Então foi um momento de tragédia, um momento de muito sofrimento, de muita dor. E aqui a gente vê que Davi, ele, juntamente com os homens, eles ficaram muito angustiados. Diz o texto aqui que eles choraram, mas choraram tanto até não ter mais força, né? Porém, depois de tudo, diz aqui que Davi, depois de ter muito se angustiado, né, inclusive tinha alguns homens até querendo apedrejar Davi, né, culpando Davi pela tragédia, né, como Davi era o líder, dizendo: olha, você nos levou, nos tirou daqui, nossa família, nossas mulheres, nossas filhas ficaram sozinhas e agora veja aqui a tragédia, mas porque estavam todos sem conseguir pensar, sem conseguir raciocinar, por causa da grande angústia, né? Mas o texto diz que depois de chorar,
chorar, que depois de lamentar, Davi se reanimou no Senhor Deus. E mais para frente nós vamos ver que Davi juntou o seu exército, animou o seu povo e foi até os amalequitas, e ali ele lutou e trouxe de volta tudo que tinha sido levado deles, e principalmente as mulheres e os filhos. Muito bem, o que eu quero dizer, o que nós podemos aprender com esta experiência de Davi? É que nós vamos sim, em algum momento da vida, ou em alguns momentos da vida, nós vamos sim enfrentar situações muito tristes, situações muito trágicas, que vão nos fazer chorar, que vai nos trazer sofrimento. Isso em muitas áreas da nossa vida, isso pode acontecer. Porém, o que nós aprendemos aqui com a experiência de Davi é que nós devemos sim ter o nosso tempo de luto, ter o nosso tempo de chorar, termos o nosso tempo de lamentar, mas isso não pode durar para sempre. Nós precisamos, né? Chorar é bom, chorar faz bem, é a melhor coisa para a gente desabafar, para tirar a angústia do peito quando nós somos acometidos por uma tragédia, por um sofrimento muito grande. Porém, chega um momento que nós precisamos reagir. E só dá pra gente reagir como Davi fez aqui. Ele se animou no Senhor, ele buscou forças em Deus e tomou uma posição. Ele disse: chega, agora é hora de agir. Eu não posso ficar aqui chorando o resto da vida enquanto a minha mulher... Na verdade, Davi tinha duas, né? Naquela época podia. As minhas mulheres e as mulheres dos meus irmãos e os nossos filhos, enquanto nossas famílias estão lá sofrendo. Eu preciso reagir, eu preciso dar a volta por cima, eu preciso mudar esta situação. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós podemos sim chorar, temos o nosso tempo de lamentar, né? Nós vamos sim ficar triste, mas não podemos ficar assim para sempre. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos confiar em Deus, nos apegar em Deus, né? Como se diz assim popularmente, confiar em Deus e reagir, nos animar no Senhor. Talvez você esteja enfrentando aí, esteja me ouvindo e você realmente está enfrentando um período muito difícil, um momento muito difícil, uma situação muito complicada. Pois eu quero te dizer, e a palavra de Deus nos orienta assim: você pode chorar, você já chorou, você já se lamentou, agora creia em Deus, tome uma posição, reaja, que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força e você vai passar por cima e reverter esta situação. Tão somente reaja, reanime-se no Senhor. Diz a Bíblia que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então confie em Deus, busque força nele e, como Davi, reage. E o momento difícil com certeza vai passar. E uma nova fase vai começar e você, certamente em Deus, vai poder superar qualquer problema que você esteja enfrentando agora. Reanime-se no Senhor, Ele é com você. Basta você pedir auxílio e Ele vai te ajudar. Amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.